Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimenta-os Miguel, da equipe do programa. E hoje, neste segundo domingo do mês de abril, chuvoso, né? Chuvinha mansa. Aqui conosco dois amigos queridos da cidade vizinha de Cambé, a cidade onde está o Centro Espírita Allan Kardec, que coordena esse nosso programa de rádio, que já tem muito tempo. Então está comigo aqui a Camila. Bom dia, Camila. Bom dia, Miguel. Bom dia, amigos, ouvintes. É com grande satisfação que a gente está aqui em mais um domingo, né? Para a gente falar um pouquinho, aprender um pouquinho mais da doutrina espírita. Verdade. E também Maurinho, muito amigo nosso, né? Expositor espírita, como a Camila também, a Carol, família Laverde fazendo um trabalho fantástico aí de levar essa mensagem de luz, né, Mauro? De esclarecimento, de consolo que o Espiritismo nos dá com base no Evangelho do Cristo, né? Bom dia a todos. É sempre uma grande satisfação, né? Toda oportunidade de estudar um pouco mais a respeito da doutrina espírita, um pouco mais a respeito dos ensinamentos do Cristo. É sempre uma oportunidade valiosa, então que possamos nessa manhã de domingo aproveitar esse momento para realmente fazer uma reflexão, buscar nos acalmar em nossos pensamentos, para que possamos absorver o máximo, né, dos ensinamentos que será trazido aqui nessa manhã. Verdade. E eu queria aproveitar esse momento de abertura e mandar um abraço muito carinhoso à minha querida amiga Terezinha Prado, a Teca, ela que participa no terceiro domingo do mês com a Michela, com o Antônio, né? E ela tem nos ajudado muito nas pesquisas dos temas que a gente apresenta para vocês aqui. Então sei que ela vai estar ouvindo esse programa e é sempre bom a gente fortalecer esses laços de amizade entre nós mesmos, para que a mensagem chegue o mais límpida possível a todos vocês que nos acompanham, né? Como de costume, o Momento Espírita, preparado pela Federação Espírita do Paraná, vamos ouvi-lo, que traz como título hoje, Nota de Esperança. Foi num jornal de grande circulação que lemos a incrível história do violinista Isaac Perelman. No dia 18 de novembro de 1995, ele se apresentou no Lincoln Center em Nova York. Às 8 horas daquela noite, pisou o palco. O que para a maioria das pessoas seria uma tarefa simples, para Isaac, esse momento sempre representava um tremendo esforço. Apoiado por aparelhos ortopédicos presos às suas pernas e em 2 muletas, Isaac caminhou, como sempre fazia, lentamente, em passos penosos, porém sem perder a majestade. O público já estava acostumado a essa cena, fruto de uma poliomielite que o atingiu ainda em sua infância. Isaac se aproximou da cadeira, se sentou, desatou os aparelhos ortopédicos, deixou as muletas ao seu lado, no chão. Com o auxílio das mãos, encolheu uma perna para trás, esticou a outra para frente. Em seguida, retirou seu precioso violino da caixa, colocou-o sobre o ombro apoiado em uma das mãos. Com a outra mão, segurou o arco e apontou para o regente da orquestra, indicando que ele começasse. O que se viu em seguida, como de hábito, foi a genialidade de um homem através de seu violino, embalando o público com acordes de talentosa maestria. De repente, se ouviu um estalo. Uma das 4 cordas do violino havia se rompido. Todos olharam em silêncio absoluto para Isaac. Ele fechou os olhos, respirou profundamente, levantou o arco, pedindo ao regente que continuasse no exato ponto em que haviam parado. E Isaac tocou com incrível paixão, criando em sua mente, em sua alma,
notas e acordes de forma a produzir os mesmos sons da partitura original. O público quase não podia acreditar. Isaac estava tocando a mesma sinfonia em um violino com 3 cordas. Quando terminou, o público se ergueu e não parava mais de aplaudir. Finalmente, os aplausos cessaram a pedido do violinista. As palavras que ele pronunciou tinham a doçura da convicção e continham uma grande lição. Um músico deve produzir sonoridade com aquilo que lhe resta. Todos somos músicos no concerto da vida. Mesmo com o coração dilacerado, as cordas dos sentimentos quebradas, é preciso continuar a executar as notas musicais. Podem ser notas simples, isoladas, mas que aos poucos formarão uma melodia. E embalados pela melodia da nossa própria dor, haveremos de encontrar forças para executar a bela sinfonia da vida. Mesmo que os dias amanheçam chuvosos e frios, mesmo que o amor tenha partido, mesmo que tenhamos ontem acompanhado os corpos dos nossos amores ao cemitério, continuemos tocando a melodia e descobrindo as notas de esperança que a vida nos oferece. No sorriso de uma criança, na mão de um amigo, no abraço carinhoso de um companheiro. Esperança. Doce melodia que nos diz que após o inverno rigoroso, chegará a primavera outra vez. E que novamente poderemos nos encantar com a harmonia dos botões desabrochando como numa grande apresentação sinfônica. Música que nos chega aos ouvidos pelas vozes das árvores que balançam, sussurrando a cada dia: espera, espera, o sol voltará a brilhar. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem da manhã de hoje. Eu comentava com a Camila, né, bem relacionada com o tema de estudo que nós trouxemos hoje, né, na sequência do Livro dos Espíritos. E tá aí, ó. Eu concluo, né, entre várias conclusões que a gente pode tirar do texto, né, que a divindade nos dá a potencialidade para obrar com o que temos, né? Então a gente vem aqui para a Terra, para o nosso trabalho evolutivo, cada um com a sua programação, com a sua missão, claro, né, dentro do termo que a missão dá a cada um de nós, né, para trabalhar. E muitas vezes, pessoal, as doenças da carne, da matéria, né, que ficam aqui, né, elas são para nos auxiliar a curar as enfermidades da alma, né? Então, nada é por acaso. Há uma programação, há uma elaboração no plano espiritual, junto com espíritos mais evoluídos do que nós, para essa vinda nossa à matéria, né? E também para fazer despertar as nossas potencialidades como espíritos encarnados temporariamente passando pelas provas da matéria, sejam elas expiações do passado ou provas relacionadas ao presente e ao futuro, não importa, né? O exemplo que dá, né, Camila, muito bonito, do Isaac, que olha só, né, da onde ele tirou aquilo. Né, Miguel? A gente prestando atenção, a gente consegue compreender, né, o sentido do que Jesus quis dizer com a esperança. Não importa as dificuldades que a gente está passando, mas se a gente tiver esperança e não desistir, tudo aquilo que a gente acredita e faz com vontade, a gente consegue realizar, né? Foi um exemplo maravilhoso que fica na gente, né? Tudo aquilo que vem, por mais desafiador que seja na nossa vida, se a gente acreditar e correr atrás, as coisas boas vão acontecer, né? É verdade, e nós temos como base, né,
os acontecimentos da vida, né, Mauro? A lei do progresso, né, em todas as situações. Se é uma lei divina, ela se aplica a todas as situações, né? Com certeza. Todos nós estamos aqui para a evolução, né? Então é uma busca constante de crescer e evoluir a todos os momentos, inclusive, né, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, ele vai mencionar que nós temos em nós esse instinto do progresso, né? Então, por mais que muitas vezes, independente do lugar onde estejamos, aquela sensação de que dá para ficar um pouco melhor, dá para melhorar, dá para ser um pouco mais confortável, dá para ser um pouco mais amoroso, sempre tem essa sensação de que dá para fazer um pouco mais, de que dá para melhorar alguma coisa, porque de fato dá, né? Então nós todos aqui estamos para melhorar, para corrigir, para buscar essa evolução. E é de acordo com a própria mensagem, muitas vezes as dificuldades elas existirão, né? Então assim, imprevistos, igual, né, na mensagem, ou na nossa vida, o tempo todo algumas ocasiões acontecem e que alguns podem se desanimar, né? Sentir, como diz, né, sentir o golpe e acabar desanimando, e outros vão usar daquilo, né, como uma oportunidade de superar a adversidade, né? Porque realmente, se a gente parar para chorar, nada vai mudar, né? O problema continua ali e a única coisa é que a gente não saiu do lugar. Mas se a gente se empenha em tentar superar aquela dificuldade, ao fazer isso, no final, a gente vai se sentir com certeza muito mais fortalecidos. Verdade, Mauro, é como pegar o limão e fazer uma limonada, Exato. né? E não ficar reclamando que o limão é amargo, que é ácido, né? Tá difícil de tirar do pé. Não, né? Tem que fazer o trabalho. E uma coisa comum a todos nós, e que todos nós temos, né? Independente das coisas materiais, porque quando a gente pensa em ajudar o próximo, né? A gente já pensa em coisa material, né? Então a gente teria que saber ou ter ideia de uma coisa comum a todas as pessoas, que tem posse ou não tem posse, que poderia ofertar ao outro, né? E uma das coisas que eu tenho comigo, né, que é característica de todos nós, é o tempo. O tempo é característico de cada um. Todo mundo tem tempo para doar, para dar para outra pessoa, né, para fazer um trabalho voluntário, né. A pessoa é senhora do seu tempo, ela faz o que ela quiser com esse tempo, claro, dentro da lei da responsabilidade e das obras, né? Que a gente vai ver hoje também nesse tema que a gente trouxe na sequência do estudo que nós estamos fazendo do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando essa obra fundamental, né? A gente diz fundamental, que foi a obra que lançou o Espiritismo em 18 de abril de 1857, né? Aliás, semana que vem é 18 de abril, uma data muito significativa para o movimento espírita, porque é quando foi lançada a obra em Paris, né, pelo professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, que a partir de então adota o pseudônimo de Allan Kardec, para não misturar com a sua produção científica, acadêmica, educativa, né, ele que era muito conhecido não só na França, mas nos países circunvizinhos também, né? Então ele adota esse nome de Allan Kardec. Então a gente costuma dizer que 18 de abril de 1857 não somente nasce a doutrina espírita, mas também nasce o seu fundador, Allan Kardec, né? E a partir daí toda uma vastíssima produção da doutrina espírita até 1869, quando ele vem a falecer em 31 de março, né? Nós estamos estudando esse livro, essa obra. Nós estamos na segunda parte, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo 4º, que fala da pluralidade das existências. Esse tema é um dos fundamentos, não só da doutrina espírita, do espiritismo, mas também de outras doutrinas espiritualistas, né? E nós estamos num item muito interessante, pessoal. Sorte das crianças depois da morte. É um tema que já no título, né, Camila, já nos chama a atenção, né? Porque quando a gente relaciona crianças, a criança nós temos aqui na Terra, né? Porque a fase de infância. Então é necessária essa fase de infância. Nós sabemos pela doutrina espírita que, caracterizando o nosso mundo, a Terra, né, como um planeta de provas e expiação, onde predominam espíritos imperfeitos, que ainda tem mais vícios, mais imperfeições do que virtudes. Então, essa fase de infância aqui na matéria é justamente uma fase onde esse espírito está maleável a receber ensinamentos, informações, moral, né? E isso cabe a todos, aos pais, aos educadores, né? Até o momento, né? Isso varia aqui na Terra, né? Que a criança está crescendo, que ela se apresenta como ela é, né?
Então é muito comum a gente ver crianças que tiveram educação de pais assim muito cuidadosos, né, em todos os sentidos, e depois a pessoa se transforma como se não a tivesse. E vice-versa também, né? Crianças que nascem em meios muito difíceis, né, onde não se fala nada em educação e moral, e acaba depois, né, com 15 anos, com 20 anos, se apresentando como uma pessoa que traz nato dele isso, independente do meio onde ele está, da família e tal, né? Então mostra que o espírito vem com uma bagagem, né, Camila? Independente de ser criança ou não. Isso aí, né, Miguel? A gente percebe que desde criancinha tem aquelas lá que já traz arraigada em si, aquela vontade, aquele fazer, aquele correr atrás. Tem aquelas que já traz dentro de si aquele ato jamais maldoso, que a gente se pergunta, né? Nossa, mas é só uma criança. É porque o espírito não tem idade, né? Ele se amolda para reencarnar como uma criança. Minha mãe até brinca, né? Imagina se nascesse ali um velho ranzinza. Você ia gostar, né? Ah, nasce aquele bebezinho lindo, fofinho, você quer pegar, você quer cuidar, né? Então esse espírito, ele se amolda ali para vir, para que a mãe e o pai que tenha responsabilidade sobre ele possa ali ensinar alguma coisa, ensinar a ele, então. Mas ele já traz consigo, então aquele ensinar é para que ele possa ali aprender naquele momento em que ele está mais frágil, que ele é totalmente dependente, como a gente viu nos estudos anteriores, né? Essa dependência que a criança tem do pai e da mãe, que faz essa ligação com esses espíritos, né? Muitas vezes a gente lê, a gente estuda, até no próprio Evangelho traz, né? São espíritos que provavelmente vieram para recuperar algo, nascem na mesma família ali para cuidar de algumas pequenas atitudes, algo que aconteceu em vidas passadas. Então ele vem nessa forma de bebê para que a mãe tenha esse amor, esse cuidado, esse zelo com a criança, né? E tratando assim, ela tem com aquele espírito todo esse amor. E depois que você pegou todo esse amor, não tem como você abandonar, falar, vai agora sozinho, né? Então você continua ligado com esse espírito. E nós espíritos somos eternos, então não existe faixa etária, idade, nem nada disso na questão espiritual. O que tem é na Terra, aqui na matéria, que a gente precisa passar por essa fase, adaptando o nosso espírito a ela, para aprender, né? Jesus foi perfeito, Deus, quando criou a parte material, para que a gente pudesse fazer esse encaixe, né, Miguel? Interessante, Camila, isso que você falou, quer dizer, se aplicou a nós, né, Mauro? Nós chegamos também dessa mesma forma, fomos crianças, né? E depois vamos enfrentar essa mesma situação sendo pais ou educadores, né? Ou seja, a providência faz com que reúnam-se no mesmo ambiente, né, espíritos muitas vezes simpáticos e muitas vezes não tanto com muita afinidade, né? Alguma coisa, alguma razão tem da providência fazer isso, mas o importante é isso, o mote principal é que essa reunião se dá através da lei do amor, né, Mauro? Com toda certeza, né? Sempre, a motivação sempre vai ser o amor, né? Esse é o ensinamento, como Jesus trouxe o maior mandamento, né? É amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, ou seja, o começo de tudo, né, é o amor. Então todos nós, de alguma forma, vamos nos ligar através do amor, seja primeiro começando a amar a Deus, que já é uma forma de nos conectarmos, e depois, posteriormente, à medida que avançamos, aprender a amar ao próximo e também, muitas vezes, aprender a amar a si mesmo, porque muitos de nós, né, em certos momentos, temos dificuldade, muitas vezes, de amar a si mesmo. E é necessário que a gente desenvolva esse amadurecimento. E, de fato, sempre no nosso lar, vai ter, né, ali, geralmente naquele lar, na família em geral, pessoas que a gente necessita de ter uma convivência, de ter ali um momento, seja por reparação, no sentido de que talvez um prejudicou o outro em outros momentos, ou seja simplesmente porque são espíritos que necessitam evoluir junto, porque talvez estiveram em declínio juntos. Então são situações das mais diversas possíveis. E justamente aqui, como o tema ele vem falar a respeito das crianças, de fato a infância ela é uma fase importante, né? Como a Camila disse, dificilmente a gente conseguiria desenvolver aquele amor por, de repente, se você já encontra ali, né, já nasceu, por exemplo, ali no seu lar,
alguém que você já enxerga um adversário, que é o que pode acontecer, né? Às vezes um espírito que você teve problemas no passado e que hoje vem como um filho para algum tipo de resgate. Se você, ao nascer, já enxergar o espírito em si, aquele mesmo que você já passou, já teve problemas, dificilmente eu conseguir desenvolver aquele amor e aquela conexão de pai para filho. Então justamente vem aqui o bebezinho, onde necessita de muito cuidado, né, de total cuidado dos pais para sobreviver. Depois vem a fase da infância, onde ainda o espírito daquele, né, ainda não tem completa influência. Já dá sim para perceber através da criança os traços do espírito, né, através ali das suas atitudes, muitas vezes através ali dos seus ímpetos, dá para perceber os traços daquele espírito, mas ele ainda assim permanece de certa maneira ainda resguardado, onde os pais ainda têm certa influência para tentar educar e encaminhar aquele espírito. Então é uma fase necessária justamente para essa conexão entre os pais, para que esse espírito possa receber a instrução, estar mais aberto a receber a instrução, e justamente, né, então é uma fase muito importante e que nós temos a compreensão de que deve ter muita dedicação enquanto essa fase, para que possa fazer o maior proveito possível, né, tentando instruir com amor, com boa vontade, para que aquele espírito possa absorver todo esse carinho. Verdade, Mauro. E a palavra-chave para qualquer tema, pessoal, não só esse das crianças, né, que a gente vai estudar, sorte das crianças depois da morte, é isso, é a lei do amor. Na dúvida, na indecisão, eu lembro de um orador falando isso, né, numa das palestras. Quando você tiver em dúvida de alguma coisa relacionada ou ao espírito ou à matéria, né, pergunte ao amor, né? E quando a gente fala em amor, a figura que nos vem à mente imediatamente é o Cristo, é Jesus, né? Porque ele exemplificou o amor aqui na Terra da melhor maneira possível. E e ele se apresenta, né? Porque ele nunca saiu aqui da Terra, né? Claro, o Criador do orbe, como é que ele vai abandonar, né, Camila? Ele se apresenta como o Espírito de verdade, coordenando agora do plano espiritual a apresentação do Espiritismo, que precisavam de muitas mãos encarnadas, né, entre elas Allan Kardec, para poder materializar essa informação, que não é só para os espíritas, né, a gente sempre deixa bem claro isso, é para todos. As verdades divinas, elas são colocadas para todas as pessoas, independente da fé, da crença que ela possui. Se ela possui uma fé verdadeira, sincera, honesta, ela vai aceitar, venha da onde venha. Muitas vezes a gente se atém às religiões, que são coisas da terra, né, e divide os homens, divide a humanidade. Enquanto que a fé que cada um desenvolve, a sua convicção, a sua crença, né, em temas como imortalidade, que a Camila falou, né, nessa lei do amor, como uma lei maior para todos nós, como o Mauro falou, aí sim vai ser uma fé fortalecida. Nesse subtema, Kardec coloca 3 questões que eu acho que vai dar tempo da gente ler, que são questões muito curtas, mas não deixam de ser profundas, não deixam de levar a gente ao raciocínio, e a gente então vai lê-las assim. A Camila lê a questão, ou comenta a questão, o Mauro depois lê a resposta para a gente vai seguindo por elas, a começar pela 197, né, Camila? Isso aí, Miguel. Na questão 197, então, Kardec questiona os espíritos, né? O espírito de uma criança morta em tenridade, ou seja, morta ali logo no começo, né, como criança mesmo ainda, é tão avançado como o de um adulto? Então ele tem essa dúvida, né, se o espírito daquela criança que morreu bebezinho ali, se ele é tão avançado como o de um adulto aqui na Terra, né? Verdade, eu fui pesquisar, esse tenra idade aí é até os 10 anos mais ou menos, não mais que isso, né? Então pode ser 2 anos, como a Camila falou, né? Bem recente assim, ou até antes dos 10, né? E a resposta dos espíritos, muito interessante, pessoal. Eles respondem assim: algumas vezes muito mais. Porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. E aqui então justamente, né, Kardec, ele vai nos mostrar, todos nós somos espíritos, né, e certos momentos espíritos encarnados, certos momentos espíritos desencarnados. E aqui justamente o que ele quer dizer é que não é porque um espírito morreu na fase da infância aqui da Terra, que esse espírito já não viveu várias outras existências, né. Então quando ele diz aqui,
a respeito, né, de tão avançado quanto um adulto, é porque realmente pode ser que nessa encarnação, onde né, momentânea, o espírito tenha desencarnado na fase de infância, mas ele já viveu outras encarnações, onde ele viveu até a idade adulta, até a idade mais avançada, já teve todas essas experiências em outros momentos. Naquela em questão, ele desencarnou mais cedo, mas isso significa, né, que se ele nas outras progrediu, ele vem crescendo, vem progredindo, né, evoluindo, necessariamente não significa que porque ele morreu mais cedo, né, desencarnou mais cedo, que ele não tenha um conhecimento avançado, né? Às vezes é uma situação, é uma prova necessária, é ali realmente um resgate, enfim, são várias situações que podem ocasionar esse desencarne ainda na infância. Mas o que ele vem dizer que é isso, né? Somos espíritos e todos nós estamos progredindo, reencarnação seguida de reencarnação. Então, independente se hoje, de repente, desencarnamos mais cedo ou mais tarde, o espírito que está progredindo constantemente em suas encarnações, ele está sempre evoluindo. Olha que interessante, né, Mauro? No final ele diz dessa soma de experiências, né? Então é a bagagem que cada um de nós traz, né, Camila? Mas olha assim, ele finaliza dizendo assim, ó, sobretudo se progrediu. O que quer dizer? Pode ser, pessoal, que em alguma encarnação ele adquiriu experiência, mas não progrediu. O que é essa progressão? O que é essa evolução? Se ele aproveitou todo esse conhecimento adquirido e ele fez utilidade para o espírito. Muitas vezes o adquirir conhecimento é simples, não é difícil. Agora, será que isso foi transformado em virtude, Camila? Essa é a pergunta, né? É isso aí, né? Isso o que mais marca exatamente. É essa questão do progrediu. Se ele aproveitou essa existência anterior dele ou não, né? Não adianta só a gente vir aqui na Terra. Se a gente não fizer por merecer e aprender com tudo que a gente passa, a gente não tem um progresso, a gente simplesmente passou pela Terra. Verdade. Então, quando ele frisa ali na resposta, se progrediu, quer dizer que qualquer espírito, independente de criança ou adulto, ele só vai ser melhor se ele conseguir alcançar esse progresso espiritual, né, Miguel? Tem um item A nessa questão, né, Camila? Tem, daí ele continua, né? O espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que o seu pai? E a resposta dos espíritos é: isto é muito frequente. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra? E justamente, né, hoje em dia a gente observa algumas crianças e você fala assim, poxa, parece que realmente já veio ali um pouco diferente, né? Já vem ali com uma preocupação com o planeta, já veio ali com uma certa preocupação um pouco mais carinhosas. Tem algumas crianças que você já observa que realmente parece que já veio ali um pouco mais adiantada, que muitas vezes é a criança que está ensinando ali para os pais o amor, o carinho, que às vezes os pais são endurecidos, são mais ali mais rígidos, e a criança vai ali conseguindo ensinar o amor, o carinho, porque de fato, né, vem da evolução do espírito. Então, se evoluiu, se encarnou ali um espírito já num grau evolutivo mais adiantado, esse espírito, apesar de na fase infantil ainda não estar completamente, né, ali sobre todas as suas faculdades, ele já demonstra um pouco do que ele é, né? Então, assim, ele já tem ali os seus instintos, já tem ali boa parte do que é dele. Mas, e aí, se é um espírito evoluído, ele já vai conseguindo demonstrar esse amor, essa evolução, e é justamente isso que a pergunta nos faz, né? Então, é claro que pode sim um espírito estar nascendo mais evoluído do que aqueles que são seus pais na Terra, porque aqui nós nunca vamos saber nitidamente, né, quem está mais evoluído ou menos evoluído nesse sentido, porque pai é mais evoluído do que o filho. Não necessariamente, porque o pai também daqui a pouco desencarna, vai nascer de novo, então é uma sucessão de desencarne e encarne. Então muitas vezes vão ser invertidos os papéis de pais e filhos. Então aquele que foi filho hoje, amanhã pode ser os pais. Então não é uma questão simplesmente do status material, né, de pais e filhos, né? O estado evolutivo vai depender realmente da progressão do espírito. É verdade. Passou um pensamento para mim aqui, claro que eu sei que não vai acontecer com vocês, né? Porque aí mostra que não é, né, Camila? Chegar em casa agora, chegar para a mamãe lá e falar, ó, o espiritismo diz que nós somos mais evoluídos que você. Não é. Já mostra o contrário, né, Camila? Já não,
Geralmente o espírito ele fica ali quietinho, ele não quer demonstrar muito, né? Sim. Mas é verdade, Miguel, até no lado material, se a gente para analisar, você fala assim, nossa, essa criança nasceu sabendo mexer no celular, né? Quantas vezes você não vê isso? A criança já nasceu com um aninho, tá mexendo melhor no celular que um adulto. Então é a evolução do espírito para tudo, né? Para conhecimentos espirituais, para conhecimentos materiais, ele já vai trazendo consigo, ao reencarnar, toda aquela bagagem. Quantas vezes a gente não vê uma matéria, a criança sabe tocar o piano, sabe tocar o violino, que foi ali a mensagem que a gente teve no momento espírita, e a gente para perceber isso. Então a gente vê que é o espírito de uma criança, está no corpo hoje, na fase material, como criança, mas ele traz consigo todo o conhecimento que ele adquiriu, porque ele é um espírito, ele não esquece aquilo que ele realmente aprendeu nas encarnações passadas, né? É verdade. E essa frequência que o Mauro diz, né, muito frequente, o espírito da criança ser mais adiantado que o dos pais, mostra para mim, primeira prova, né, do amparo de Deus, né, à humanidade, claro, mandando sempre espíritos mais evoluídos para caracterizar a lei do progresso e o progresso do próprio orbe, né, que ele vai se modificando à medida que aqui encarnam espíritos mais evoluídos. É assim que o planeta vai crescer, né? Na questão 198, Kardec ainda insiste a falar dessa idade de 10 anos ao menos, né, Camila? Ele traz de novo, ele questiona. A criança que morre em tenra idade, não tendo feito o mal, seu espírito pertence às categorias superiores? A questão 98, a resposta diz o seguinte, ó: se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. A gente vê que Jesus teve a infância, né? João Batista, né, que está assistindo essa série agora, Os Escolhidos, está vendo ali uma série que está tendo um sucesso tremendo, né? As pessoas estão gostando muito dessa série, mas mostrou ali um Jesus ali discutindo com os doutores da lei aos 12 anos, né, Camila? E assim, ó, e era uma discussão muito elevada. Então ali se manifestou o seu espírito, né, que naquela época já era, segundo informes que nós temos de várias obras espíritas, né, já era um espírito elevado. Então, em determinadas situações, a divindade permite que isso se manifeste, né? Mas a questão é essa, né? Como que uma criança em tenra idade, né, teve oportunidade, né, Mauro, de fazer o bem ou o mal? Não teve. Nessa encarnação, não, né? Pois é, né? Se ela desencarnou muito cedo, ainda não teve tempo nem de fazer o bem, nem de fazer o mal, né? Então, justamente. E aqui, essa questão é interessante por conta disso, né? Porque muitas vezes a gente acha que essa evolução é o mesmo que vem na questão anterior, né? Se um espírito pode ser mais evoluído que seus pais e tudo mais. Então, de fato, a evolução ela vai ser mediante aos nossos esforços, né? Então, não é porque uma criança às vezes morreu em tenra idade que ela é um espírito evoluído e tudo mais. Tudo depende. Todos nós precisamos passar por várias situações. Então, assim, tudo é uma experiência e uma necessidade do espírito. Então, se um espírito hoje desencarna mais jovem, ou amanhã, numa próxima encarnação, vai até uma idade bem avançada, tudo são experiências necessárias para o desenvolvimento daquele espírito, né? Então, não existe uma fórmula única para todos nós, né? Então, alguns vão necessitar desencarnar mais cedo, seja por provação, seja por ali uma dificuldade do próprio espírito que vai desencarnar mais cedo ou mais tarde, ou às vezes é também ali uma prova para a família de alguma forma. Então não dá para saber, né, dizer assim, foi ali por causa, olhando de fora, não dá para dizer que foi uma prova para os pais, foi uma prova para o espírito. Nós não sabemos o contexto exato em que está se passando aquela situação, né? Mas nós temos o entendimento de que, se está acontecendo, foi permitido por Deus e que de fato tem aí o intuito sempre evolutivo, né? De que possamos aprender com a situação e continuar evoluindo e crescendo. É verdade. E aqui nessa resposta dos espíritos, né, Camila, mesmo ele começa dizendo que não há tempo para isso, né, para nem fazer o mal nem fazer o bem, mas o que eu gostaria de destacar é que não há isenção para esse espírito imortal de passar por essa situação. Não, né? Quando a gente aprende a estudar o Kardec, o que os espíritos trouxeram pra gente, né? A gente sempre frisa bem que
Deus nos dá segundo as nossas obras. E aqui ele deixa claro, se não deu tempo dele fazer o mal, muito menos o bem. Então ele não vai ser cobrado naquilo que ele não pôde fazer ou deixar de fazer. Muitas vezes ele veio passar aquilo para aprender algo para o seu espírito. Mas nessa encarnação, onde o desencarne foi muito rápido, ele não fez e nem deixou de fazer. Então ele não será cobrado por isso. O avanço dele na questão espiritual se dará ao aprendizado do espírito em viver aquele tempo na matéria. É algo que ele precisava passar, algo que ele precisava aprender, mas que ele não teve tempo nesta ocasião de fazer. Mas que o avanço dele se dá sobre como ele lidou com aquilo ao momento de encarnar e desencarnar. Seria um aprendizado para eles, aprendizado para os pais, que a gente vai ver na questão seguinte, né? Tudo que a gente passa na nossa vida é uma lição, é um aprendizado para o nosso espírito, né, Miguel? Verdade, Camila, é meritocracia, né? Então, você acumulou bagagem, você vai usufruir dessa bagagem, né? Então, não há privilégio, pessoal. Deus não cria espíritos melhores ou piores, não. A gente sabe pelo Espiritismo que são criados todos iguais, né? Sem conhecimento, sem moral, 0 quilômetro. E aí cada um inicia a sua marcha evolutiva, né? E fechando a questão 99, né, Camila? Isso, ele vem e questiona ainda, né? Por que a vida frequentemente é interrompida na infância? A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que está nela encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado, e sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. E aqui justamente entra um pouco no que eu comentei na questão anterior, que é justamente isso, né? Nós não temos como saber precisamente, olhando uma determinada situação, julgar se aquilo é o espírito que desencarnou cedo, se muitas vezes ele veio só para completar um trechinho que faltou em uma outra existência, ou se realmente ele veio ali, muitas vezes algum espírito que acabou saindo, né, de forma antecipada de outras existências, através do suicídio ou alguma coisa do gênero, e que muitas vezes precisa reencarnar e que seja por pouco tempo, porque ele não dá conta de ficar muito tempo encarnado. Então são muitas e muitas diversas situações das quais nós não temos aí como prever todas elas, né? E ainda se inclui aqui, como ele diz, justamente também ali uma situação para que os pais, né? É um momento ali de desenvolvimento, de provação para que os pais. Então são diversas situações pela qual pode ser que desencarne alguém tão jovem, né? Na condição de infância. E é interessante sempre que a gente faça essa observação, né? E tendo sempre em mente, para nós que acreditamos em Deus, tendo sempre a confiança de que está sendo feita a vontade do Pai. Porque muitas vezes a gente se revolta quando há um desencarne de alguém na infância ou quando criança, porque a gente se pega naquela situação, mas era uma pessoa, era um espírito puro, né? No sentido de que ainda era uma criança, a pureza da criança. E muitas vezes a gente esquece de observar que era um espírito que estava ali. Então assim, ele estava numa fase de infância aqui na matéria, mas era um espírito, né? Que muitas vezes pode ser um espírito ainda mais velho e mais evoluído propriamente do que os pais que estavam ali. Então a gente precisa ter em mente de que nós precisamos aí entender e compreender que a vontade de Deus sempre será feita, né? E que é necessário que a gente aprenda a respeitar e a compreendê-la, né? E aí nós passamos a desenvolver, né, Mauro, essa virtude da humildade em aceitando esse poder maior, né? Não querendo buscar justificativa, porque muitas vezes, como você diz, foge do nosso entendimento. Imagina o que é a trajetória de um espírito. Aqui na resposta, né, Camila, nós temos duas situações que pode ser, né, aplicada, né, complementando uma existência anterior, que não só pelo suicídio, a pessoa antecipou sua volta ao plano espiritual, sem problema, volta para terminar, ou provação ou expiação para a família, né? Não é só para os pais, não, mas geralmente essas provações, né, Camila, vem para muita gente, né? Vem, né, Miguel? Vem para a família inteira, né? E a gente, dentro da obra de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, que é intitulado Bem-aventurados aflitos, no item 21, ele fala sobre perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E quem puder ler, é uma mensagem que Sanson traz, que era um membro da Sociedade Espírita que estava com Kardec, e ele traz essa mensagem que ele fala, né, que muitas vezes acontece o quê? Quando morre alguém que é
nessa tenridade, de forma prematura, a gente já questiona Deus. Já julga Deus, já fala que Deus não é justo, que por que levou aqueles que era mais jovem, se podia levar o que era mais velho, que nada viveu e tudo mais. E muitas vezes a gente se revolta e traz dentro de si essa angústia, né? E a gente não para analisar tudo aquilo que a gente tem para aprender. E nessa parte da mensagem ele até fala, né, que a gente tem que compreender melhor, que a gente fica chorando, sofrendo, querendo trazer de volta aquele espírito que está sentindo tudo o que aconteceu, de vez de então entender e compreender que Deus é justo, e da mesma forma que ele levou aquele espírito que só precisava completar esse trecho, ele não precisava viver mais nada, porque muitas vezes a gente pensa, mas levou tão cedo, mas a gente pensar por outro lado, o ponto de vista de ele também não acarretou débito nenhum. Então ele já não errou ali, o que ele precisava completar, ele completou, e assim vai vindo próximas oportunidades. Então nós, como membros da família que viemos para aprender também, a gente tem que trazer consigo essa forma de ajudar a esse espírito que chegou no plano espiritual e a nós que aqui ficamos, e aprender que tudo que Deus faz é justo e bom e tem um motivo. No momento não é nos dado a permissão de saber esse motivo, mas que isso é uma prova e uma forma da gente aprender a lidar com essas situações, é com toda certeza, né, Miguel? Cabe a cada um de nós, familiar, o que desencarnou, o que aqui ficou sofrendo, né, começar a pensar, mudar o ponto de vista, mudar a ótica de que ele era necessário para ele somente aquela passagem, e que para nós que aqui ficamos é necessário essa dor, esse sentimento de perda, mas que a gente não se desespere, mas que a gente aprenda a passar por isso. E se a gente orar verdadeiramente, pedindo a Deus o auxílio para passar, né, o auxílio para que ele nos acalente, com certeza será recebido essa prece e esse auxílio virá, né? Verdade. E o Kardec vai fechar essas 3 questões desse subtema, né, sorte das crianças depois da morte, né, com uma pergunta que acontece com o espírito de uma criança que morre pequenina, e a resposta dos espíritos é bem simples, né? Recomeça outra existência, né? Então é simples, pessoal, é como trocar de roupa. Vamos fazer essa analogia. Quer dizer, simples na visão, mas é todo um processo que tem por trás disso, com mentores e tudo mais. Mas é isso, para nós aqui, trocar de roupa aqui na Terra é complicado? Não, né? Às vezes caiu um pouquinho de ketchup ali, você vai lá, pega outra camisa. Essa analogia vale. Por quê? Porque se a gente começar a complicar muito, né, Mauro, vai ficar difícil de entender e aceitar. Então, por que a gente aceita muitas coisas? Porque a gente entende, né? Passa pela nossa razão, a fé raciocinada, opa, faz sentido, beleza. Nesse subtema, pessoal, tem um comentário de Kardec muito bom que a gente vai deixar para vocês, né? Quem não tiver a obra, o Livro dos Espíritos, pode acessar gratuitamente o aplicativo Kardecpedia, né, no celular, no computador, e vale a pena olhar esse comentário que Kardec faz. Ele faz esse comentário em algumas questões do Livro dos Espíritos, né? Então aqui ele achou oportuno esclarecer um pouco mais. Ele vai falar que a reencarnação é igual para todos, né? Então vai dizer que nada foge à lei de Deus. Então essas desencarnações prematuras está relacionado com a lei, né? A lei de ação e reação e tudo mais, né? E essa lei é para todos, independente do que quer que seja, porque todos somos filhos de Deus, somos espíritos. A gente gostaria, né, de passar para vocês também, a Camila já deixou uma referência aí na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, essa mensagem de Sanson, é Sanson, não é Sansão não, é Sanson, é um membro da sociedade. Aliás, quem quiser conhecer um pouco mais de Sanson, vá no livro Céu e Inferno, também de Allan Kardec, ali nos Espíritos Felizes, é o primeiro caso. Vocês vão ver quem que é Sanson, o que aconteceu com ele quando ele estava para morrer, né, quando ele estava enfrentando uma doença muito séria, ele padece durante 1 ano, então eu não vou contar muita coisa para não quebrar a surpresa boa, né? Ele está enquadrado como espírito feliz, olha só que beleza, né? E eu gostaria de deixar com vocês uma coisa que me impressionou bastante, assim, no estudo desse tema, né? É um artigo que está na Revista Espírita. A Revista Espírita é um periódico mensal que Kardec publica desde 1858,
um ano após o lançamento do Livro dos Espíritos, no ano seguinte, né? Não dá um ano porque o Livro dos Espíritos foi lançado em abril, né? E a Revista Espírita começou em janeiro de 58, e ela foi mensalmente até abril de 1869. Kardec, quando falece, ele deixou pronto já o número de abril. Ele falece em março, mas deixou pronto o número de abril. Nessa Revista Espírita, que é um material fantástico de estudo também, em agosto de 1866, olha, já ia fazer, né, 11 anos, 9 anos, 10 anos que o Espiritismo estava na sua efervescência, né? Tem um texto ali que diz o seguinte: filhos, guias espirituais dos pais. E narra a história, vou ser breve aqui porque o nosso tempo já está esgotando para entrar na reflexão, o espírito de uma criança que ela desencarna em tenra idade e ela vem ser o espírito guia da mãe. E o espírito guia que era da mãe, ele se afasta, vai para outra missão, e esse espírito que é evocado na Sociedade de Paris, ele se apresenta e diz que ele realmente agora assume a condição de espírito guia da mãe, porque ele conhece melhor a mãe. E olha só que interessante, né? Uma coisa que nunca tinha passado assim por mim, né? Que a gente vem com um espírito mentor, um espírito da segunda ordem, né? E aqui não, aqui houve uma substituição, tá lá no texto, né? Uma substituição de mentores. Olha que coisa interessante, né? Então ele veio como filho, desencarnou em tenra idade e virou espírito guia da mãe. Olha que mostra que espíritos afins, né, Mauro? Espíritos que estavam ligados desde. E como essa, tem muitas outros textos que a gente pode encontrar pela Kardecpédia, né, Mauro? Com certeza. É muito bonito, né, a doutrina espírita como um todo, porque tudo vai fazendo sentido à medida que você vai estudando, compreendendo, você vai tendo essa visão mais ampla de todo o conhecimento. E justamente, né, basicamente isso que a gente conversou hoje. O espírito em si, não é porque ele está numa fase de infância na Terra que o espírito em si, né, está vivendo numa fase de infância. O espírito é um espírito, né, que já vivenciou outras reencarnações e que nesse momento ele passa ali pela fase da infância. E muitas vezes a gente tem por costume, tem a ver com o que a Camila comentou, às vezes a gente desencarna alguém e a gente fala: poxa, morreu tão jovem, tinha tanta coisa ainda para viver. Mas quem somos nós para imaginar? Porque às vezes a gente estava imaginando que aquela pessoa ia ter uma vida linda, maravilhosa, de vencer, de progredir. Mas se o que estava aguardando aquele espírito aqui na Terra era sofrimento, doença, era tantas coisas. Então às vezes a gente se ilude achando não, que tinha tanta coisa boa para viver ainda, sendo que muitas vezes aquele espírito desencarnou justamente porque dali para frente, para ele, ia ser realmente uma situação muito complicada. Então realmente há a necessidade da aceitação, né, da vontade de Deus. Então que possamos ter sempre essa compreensão de que a vontade de Deus, nós precisamos confiar de que está sendo feito melhor e de que nós devemos proceder então da melhor maneira diante das circunstâncias, né? Bem lembrado, Mauro. Agora nós vamos ouvir o nosso querido amigo, saudoso assim, entre aspas, né? Porque a gente sente o Zé Antônio sempre com a gente, em qualquer momento, quando a gente está estudando, quando está visitando lá o Centro Espírita Allan Kardec, trabalhando. O Zé sempre está com a gente, com os familiares, com os amigos, uma pessoa muito querida, né? Como o seu Hugo, Dona Dulce e tantos outros, o Eurípides, né? Querido amigo. Então, na reflexão espírita de hoje, nós temos como título O Consolador Prometido. Olá, amigos do Reflexões Espírita. É impossível abordarmos a doutrina espírita sem falarmos do Consolador prometido por Jesus. Eu vou iniciar lendo algumas frases de Jesus que ele foi proferindo na última ceia, não na sequência. Ele ia conversando sobre vários assuntos e entre esses assuntos ele falava do Consolador prometido. Uma frase: eu rogarei ao Pai, porque ele estava falando que ele estava partindo, ele estava se despedindo dos apóstolos. Então ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então ali Jesus anuncia o advento do Consolador. Nesse momento, Jesus, é o advento do Messias, já predito pelos profetas. E ali ele anuncia o advento do Consolador prometido. Aí ele diz em outro momento: o Espírito da Verdade
que o mundo não pôde receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Por que habita convosco? Porque os Espíritos já estão trabalhando com os apóstolos sem cessar. Eles já são instrumento dessa pleiade de Espíritos. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, volta a falar do Consolador. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então Jesus vai reforçando a ideia que vai ter um outro momento aqui na Terra ligado a Ele. Ele mandou os profetas preparando o caminho. Ele vem e fala do Consolador. Quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, hei de vos enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele vai testificar de mim, né? Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Então Jesus disse que ele vai ensinar por onde está o erro e onde estão as consequências dos erros. Ele vai explicar qual a finalidade do Consolador. Ele vos guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele não está falando que é alguém que vem revelar algo. Ele vai falar que são várias pessoas que estarão citando fontes que terão aprendido no mundo espiritual. São os Espíritos escolhidos por Jesus. Não é um, é uma pleiade de Espíritos, né? E anunciará aquilo que irá acontecer lá no futuro. E vem o Consolador. Aí Allan Kardec, no Evangelho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo, ele vai falar então dessas 3 revelações. A primeira, Moisés, onde ele vai anunciar que Moisés apresenta ao mundo a revelação, a lei divina e a lei civil. Quando ele fala a lei divina, Allan Kardec diz: a lei divina de Moisés está unicamente nos 10 mandamentos, que ele recebe lá naquele monte, aqueles 10 leituras para cada um de nós, falando o que não se deve fazer e o que se deve fazer. Ali está a lei de Deus. O resto, tudo são leis civis que Moisés criou para um povo nervoso, um povo que foi escravo durante décadas, séculos, e que tinha sido libertado, né, por Moisés. Aí Allan Kardec fala de Jesus. Então Jesus vem para apresentar o Deus como ele verdadeiramente é, não um Deus parcial, um Deus que só vai punir, de punição, mas um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade e soberana justiça, de maneira que ninguém sofre por algo que outro foi o responsável. Nós só sofremos as consequências dos nossos próprios erros. É nisso que está a justiça de Deus. E é esse Deus que Jesus veio apresentar. E acima de tudo, as virtudes que a alma humana tem que desenvolver: o perdão, a compaixão, a caridade, ensinando-nos como ser bom para o nosso próximo. De maneira que Jesus, diz Allan Kardec, Jesus resume a doutrina de Moisés em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Nessa lei que ele acabou de dizer estão todas as leis dos profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então aí Allan Kardec fala do Consolador prometido. Aí vem então o Consolador prometido, conforme Jesus fala. Não vem para falar coisas que eles sabiam, eles vêm para falar coisas que eles aprenderam. E vem ensinar a terra das leis que Jesus não podia ensinar naquela época. E para que nós possamos gravar bem essas 3 revelações, cabe-nos aqui fazermos, né, uma lembrança muito especial do nosso orador, eminente orador espírita José Raul Teixeira, que há mais de 20 anos, quando esteve aqui em Cambé, proferiu uma palestra que ele intitulou de A Águia Real, e que ficou muito marcado em todos aqueles que a ouviram, de maneira que eu encontrei pessoas no meu caminho, nas estradas espíritas da vida, que comentavam dessa palestra décadas depois. Inesquecível. Diz José Raul Teixeira, grande orador, a quem nós reverenciamos pelo bem que ele fez à doutrina, pela seriedade, responsabilidade e pelo bem que nos faz hoje. A história, espero não feri-la, porque é uma história contada por ele, vou tentar lembrar.
Ele disse que havia um biólogo que foi trabalhar nas grandes cordilheiras, montanhas no norte do mundo. O norte você tem a Eurásia, você tem o norte da África, você tem o norte dos Estados Unidos, tem o Canadá, tem aquelas montanhas, aquelas cordilheiras onde habitam seres especiais, e o biólogo montou um biotério, uma casinha, para ele estudar. Então todos os dias, assim que clareava os dias, e lá clareava à tarde, porque as montanhas faziam com que o sol demorasse para chegar. Ele saía então ainda à noite, subia para aquelas montanhas escarpadas em busca de fontes de vida para estudar. E um dia ele se surpreende ao encontrar um filhote de uma ave recém-nascida que deve ter caído de um ninho que ele não quis procurar. Primeiro porque quanto mais subia, mais frio. Segundo, menos oxigênio, mais neve. A dificuldade é muito grande de se subir grandes montanhas. Então ele pegou aquela avezinha que estava viva e muito ferida, filhote, levou para o seu biotério, colocou dentro de um engradadinho para que não fosse atacado por outros animais quando não estivesse lá. E foi alimentando aquela avezinha, sem saber a espécie de que se tratava. Ele foi alimentando e fazendo o seu trabalho, ele voltava a alimentar, e a avezinha foi crescendo, desenvolvendo uma penugenzinha. Quando já estava numa plumagem, aconteceu um fato muito marcante na vida daquele biólogo, segundo nos conta José Raul Teixeira. Uma águia real, lá nos altiplanos, pia, emite aquele piado seu que é exclusivo daquela espécie. E quando ele ouve aquele piado maravilhoso, que sensibiliza as fibras de qualquer ser, ele observa que a avezinha dentro do engradado, que já era maior porque ela já havia crescido, começa a se agitar. E ele pensou, por que não pensei nisso? É um filhote de uma águia real. Então ele pega aquele filhote, leva até ali fora e fica observando o comportamento daquela avezinha. E ela se agita, ela quer voar em direção à sua espécie. Mas não tem penas, só plumagem. Aí ele, feliz da vida, ele volta com aquela avezinha para o biotério, vai alimentando, esperando que as suas penas vão se desenvolvendo para libertá-la na natureza. Passado meses, essa avezinha já está com aquela pena já bem amadurecidinha, vamos dizer assim. A águia surge de novo nos altiplanos e pia. E ele sai lá fora com aquela águiazinha, coloca no chão e ela voa em direção àquela águia que piava lá nos altiplanos. E ele fica emocionado observando. E nos diz José Raul Teixeira, aí estão as 3 revelações. Quando vem Moisés, nós éramos espíritos com muito pouca consciência do dever, do certo e do errado, muito pouca consciência de nós mesmos, dos nossos compromissos com as leis de Deus. Quando Jesus vem à Terra e emite seu primeiro cântico de amor e de luz, nós percebemos que nós somos espíritos que fomos criados para alçar voo alto. E quando surge o Consolador, é o próprio Cristo que vem nos chamar agora que estamos amadurecidos para compreendermos o que Ele quis nos ensinar há mais de 2000 anos atrás e empreendermos o voo em direção à nossa própria evolução. Obrigado, Deus. Tá aí, pessoal, a mensagem do nosso amigo Zé Antônio, né, com uma história belíssima, né, Camila? Um exemplo que se aplica em várias situações da nossa vida, né? É isso aí, né, Miguel? É bacana ouvir, né? A gente percebe ali que o Cristo faz o chamado para cada um de nós em todos os momentos, né? Ele traz a gente à tona a querer ser melhor todos os dias. A partir do momento em que a gente lê um evangelho, que a gente vê uma atitude dessa, como o da ave, né? A gente percebe e sente a presença de Deus, a presença de Jesus em todos os momentos da nossa vida. E isso é muito importante, porque traz para dentro do nosso coração aquela consolação, né? De saber que a vida continua, que a gente pode ser melhor e que a gente está aqui para aprender e para aprender a evoluir todos os dias, né? Verdade, né, Mauro? A natureza também como mãe, né, educadora para todos nós. Com toda certeza, né? A natureza, afinal de contas, são as leis naturais, são as leis da natureza que nós temos sempre que observar, que são as leis naturais, são as leis divinas.
Então sempre tem lições valiosas para que a gente possa observar e aprender muito. Beleza, chegamos ao final, pessoal, de mais um programa, né? Vamos nos despedindo de todos vocês, né, Camila? É isso aí, Miguel. Eu queria me despedir desse programa. Foi muito bom, muito importante esse aprendizado, né? Que a gente ainda dentro, aqueles que crescem dentro do catolicismo e tudo mais, imagina que morreu criança, era um anjo, era isso e aqui a gente acaba desvendando isso, né? Que o Espírito, ele é eterno, ele veio ali nessa passagem como criança e as oportunidades ainda virão, não é porque morreu, acabou. É uma veste, né? A gente troca ali aquela roupagem para vir para a próxima, aprende um pouquinho mais, volta aqui e assim sucessivamente. Então o estudo de hoje abriu muitas portas, né? Faz a gente pensar um pouco mais, né? Então foi muito bacana, é muito bom estar com todos vocês, amigos ouvintes. É muito importante a gente ter essa compreensão sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos que o Kardec trouxe para cada um de nós. Um excelente domingo a todos vocês. Eu agradeço a todos que estiveram conosco, né, ouvindo o programa. Uma satisfação enorme sempre que possamos falar um pouco mais a respeito da doutrina espírita. Então eu agradeço a todos, desejo um ótimo domingo, que estejamos todos aí na presença de Deus. O sentimento é esse, de gratidão mesmo, por compartilhar com vocês já há muitos anos, né, todos esses sentimentos de aprendizado, de doação, e espero que todos estejam também no nosso próximo encontro no próximo domingo. Um bom domingo e uma boa semana a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.